Bem, pessoal, olá! Sejam bem-vindos aí a mais uma aula do nosso curso de formação de terapia de família e casal. E hoje nós temos uma convidada muito especial, a professora Marajane Loyola. Ela estará conosco nesse primeiro encontro e em outros encontros também. Já é uma professora que vem contribuindo aqui com o nosso curso há um tempo, é uma professora muito querida. E esse primeiro encontro, então, como vocês sabem, nós vamos fazer essa primeira aula introdutória e depois nós teremos o encontro ao vivo com ela para vocês tirarem as suas dúvidas. Professora Marajane, seja muito bem-vinda. Hoje, né, o nosso tema é como conduzir a primeira sessão de casal, as entrevistas iniciais, e fique à vontade para se apresentar e para contribuir um pouco com o seu conhecimento para nós. Oi, pessoal, é um prazer muito grande estar aqui para falar de um tema que é aí tão introdutório e tão importante, né, para a gente começar aí essa prática clínica. Bom, como foi falado, eu sou Marajane, eu sou mestre em biotecnologia aplicada à saúde, mestre em educação, sou especialista em atendimento sistêmico de famílias e redes sociais, e tem vários outros ramos aí de atuação que eu gosto muito, né, que é a própria avaliação psicológica, a própria terapia de casal, terapia sempre com a abordagem aí, tendo esse olhar com a abordagem sistêmica. E hoje nós vamos falar aí desse tema que é tão importante, que é essa condução desse primeiro atendimento, né? Porque às vezes a gente fica assim, nossa, o que eu vou falar quando eu receber, né, um casal ou uma família ou um indivíduo, né? E muitas vezes a gente fica aí nessa tensão. Agora, o que a gente tem que partir do princípio? Que nós temos que ter uma técnica e uma teoria por trás daquilo que a gente falar, né? Porque, assim, a gente precisa entender que o principal instrumento do atendimento é o próprio terapeuta. Por isso, inclusive, que vocês têm, né, que estudar a questão do self do terapeuta. Porque nós somos o principal instrumento do nosso trabalho. Então, quando a gente acolhe, né, vamos pensar aí o nosso cliente, que seria ou individual, casal ou família, né? Nós vamos ter um objetivo aí de fazer uma entrevista, né, no início, que essa entrevista, essa primeira entrevista, ela é importantíssima, porque ela é como se fosse a cola, é como se fosse, assim, meu cartão de visita, né? Então, nós temos aí várias questões que a gente precisa pensar e, inclusive, em algumas situações, nós vamos ter o contato telefônico antes, que nem sempre existe a função ali, a gente tem a pessoa, o secretário, a secretária para fazer esse atendimento, e às vezes é o próprio profissional que marca, né? Então, nós temos várias questões aí para a gente pensar e cuidar e não deixar arestas, né? Para que possam, inclusive, nos conduzir para o primeiro atendimento. Então, nós temos que ver que esse primeiro contato, nós vamos estar ali, principalmente, tentando entender que essa entrevista, ela é um conjunto de técnicas de investigação, né? E ela tem que ter um tempo delimitado ali. E nós precisamos estar aí sempre treinados e capacitados para realizar esse primeiro atendimento, né? A gente vai utilizar várias técnicas dentro dessa entrevista e sempre com esse objetivo, né, de compreender aquilo que aquelas pessoas estão trazendo para a gente, né? Que muitas vezes eles chegam com uma queixa e nem sempre essa queixa vamos dizer, o ponto nodal da demanda daquelas pessoas. Então, muitas vezes essa queixa ela é só um fio condutor. Então, a gente vai acolher, a gente vai receber, a gente vai ouvir com muita atenção. Eu gosto muito do termo escutativa. Nós temos que estar presentes ali, né? Então, nós temos que pensar na nossa preparação, mas nós também precisamos preparar o ambiente. O ambiente também faz diferença nesse vínculo, porque essa primeira entrevista, um dos objetivos também é vincular, né? Então, se eu não ofereço um ambiente de segurança, essa pessoa ela não vai ter coragem de falar. E, por exemplo, vamos imaginar
uma sala de espera e a sala do consultório. Se o som vaza pela porta ou por alguma frestinha ali, quem está dentro, às vezes, não percebe que o som está vazando. Mas quem está lá na sala de espera pode perceber, e quando essa outra pessoa entrar, ela pode ficar desconfiada e com medo, tipo assim, vão ouvir o que eu estou falando, porque eu ouvi o que o outro falou. Então, por exemplo, a gente usa, por exemplo, a técnica, porque quando a gente não tem uma parede suficiente, uma porta que seja própria para isso, a gente usa o som musical. A gente coloca uma musiquinha lá, não precisa ser tão alta, porque ela disfarça, ela não deixa o som de dentro da sala passar, e isso dá mais segurança para quem está lá ouvindo, ela não vai ouvir o que está sendo falado dentro do consultório. Então, esses cuidados, vocês perceberem, são cuidados que a gente precisa ter com o nosso cliente. Outro cuidado também é a gente ter esse tempo delimitado. Então, a gente precisa ali, né, ouvir o que ele está trazendo, e a gente também não pode simplesmente deixar a pessoa falar o tempo todo, né? Porque nós vamos ter as entrevistas que podem ser, né, dirigidas, né, semi-dirigidas, ou ser ali de uma forma mais livre, né? Então, a gente pode deixar a pessoa falar de forma aberta, né? Então, ela vai chegar e vai falar o que ela vai buscar. Geralmente, a gente pode fazer a pergunta, né? Como eu posso te ajudar? Qual que é a questão que você está trazendo? E aí, no primeiro momento, a gente deixa a pessoa falar livremente para que ela não crie, às vezes, até uma certa resistência para falar o que ela está indo ali dizer, né? E a gente pode, sim, usar, né, as perguntas, só que aí a gente tem que ter o cuidado de não ficar ali com, né, tenso, lendo o tempo todo e olhando para a pessoa. Então, o ideal é que a gente tenha uma preparação anterior, a gente ler essas perguntas, também não é decorar, porque dependendo da forma como a pessoa fala, você vai conectando uma pergunta com a outra. Então, às vezes, não vai seguir uma sequência rígida. Então, você vai falar com a pessoa e ela vai responder, e à medida que ela for contando a história, você vai conectando o que ela está falando com outra pergunta que às vezes você está ali. E nisso você tem que tentar aí, né? Estar um pouco mais leve, com a postura sem ser rígida demais, tem que tentar ter uma postura mais leve para mostrar que você também não está tenso. Porque nós temos que pensar que nós vamos influenciar quem está ali, né? Não é um interrogatório, né? Não é um interrogatório, justamente. E o risco é justamente esse. Se a gente segue demais essas perguntas, a gente dá uma ideia de que tem uma sequência muito rígida e a pessoa fica assim, esperando já a próxima pergunta. Ela não vai falar livremente. Por isso que é importante, eu gosto muito de sempre, vamos dizer, a entrevista semi-dirigida. Você leva algumas perguntas para te guiar e deixa a pessoa falar, e à medida que a pessoa vai falando, você vai acolhendo, e você precisa também fazer algumas confirmações da sua compreensão. Então, vamos pensar que a pessoa, às vezes, falou algo, você ficou na dúvida, então você espera a pessoa fechar aquela fala, e aí você vai falar com ela assim, vamos imaginar, seu João, deixa eu ver se eu entendi o que você quis dizer. Aí a gente repete, é como se fosse uma paráfrase. A gente repete com as falas parecidas, tentando fechar essa compreensão. A gente não pode ficar na dúvida, a gente tem que perguntar, né? Olha, eu acho que eu não compreendi bem esta parte. Você pode repetir? Porque às vezes a gente fica sem querer interromper a fala da pessoa. Você não precisa interromper imediatamente, mas vai chegar um ponto que você vai precisar, com muita cautela, falar assim, olha, você poderia me explicar essa parte que não ficou muito claro para mim? Né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. Você acha que essa repetição
ela, além desse entendimento, ter esse caráter, né, para eu ver se realmente chegou até mim o que ele quis dizer, pode ter também, de alguma forma, um efeito terapêutico na medida que a pessoa escuta aquilo que ela me falou? Muito. Eu falo que a entrevista em si, aliás, todas as técnicas que a gente usa dentro do consultório, elas têm potencialidade terapêutica. E a entrevista, ela tem essa potencialidade muito marcante, porque às vezes a pessoa, ela só repete aquela história de uma forma bem mecanizada, sem a reflexão. E aí, quando a gente pede para a pessoa repetir, olha que oportunidade que ela vai ter de se ouvir e de refletir, né? Então, essa potencialidade, ela pode ser, né? Vamos pensar aí, o profissional ele pode valorizar essa potencialidade da entrevista, favorecendo até que a pessoa respire um pouco. Porque às vezes a pessoa vai falando, né? A gente sabe que isso é um mecanismo de defesa, que às vezes a pessoa quer falar, e às vezes eu falo que tem horas que tem cliente que fala tanto, que eu falo assim, nossa, eu chego a ficar tonta com a forma, com a velocidade que a pessoa fala. Então, os nossos sentimentos, e aí nós vamos estar falando de transferência e contra-transferência, que é um tema também que vocês estudam, né? Então, a gente precisa refletir assim, nossa, o que esse cliente está me causando? Então, quando isso está aí de uma forma muito marcante, a gente precisa interromper para a gente tentar refletir um pouco ali rapidamente e devolver isso de uma forma para levar o cliente a pensar sobre aquilo que ele falou, né? Porque essa repetição, ela é literalmente mecânica. Ele não refletiu. Então, isso proporciona, né, um olhar diferente sobre a própria fala. Olha que maravilha, né? Que esse cliente vai ter ali esse espaço para pensar sobre isso, né? Então, é muito bacana. À medida que a gente faz algumas perguntas também, de acordo com o conteúdo, porque quem tem o conteúdo é o nosso cliente, né? Nós temos aí a obrigação de prover um ambiente acolhedor, né? E aí a gente vai fazendo essa leitura à medida que o cliente vai falando. Às vezes ele quer falar demais, por quê? Porque ninguém o acolhe, né? Ninguém o valoriza na sua fala. E o profissional, ele precisa, né, tentar fazer essa leitura assim, porque assim, nós vamos ter algumas interferências, alguns fatores que podem interferir nessa primeira sessão, né? Então, por exemplo, se esse cliente nosso teve uma primeira experiência com uma psicoterapia que não foi muito legal, essa pessoa já vai chegar até nós um pouco com preconceito, às vezes achando que psicólogo é coisa de doido, coisa de maluco. Por quê? Porque às vezes até o próprio social, né, mostra isso e a pessoa já vai com resistência. Então, essas experiências desprazerosas pode ser um motivo de resistência dentro, né, desse atendimento ali. Então, a própria angústia também, que às vezes a pessoa chega, ela se sente um pouco incomodada por não conseguir resolver sozinha seus problemas. Então, são fatores que a gente precisa acolher e tentar compreender o que o cliente está querendo nos passar, né? Então, essa primeira entrevista, ela tem toda essa questão desse acolhimento também. O profissional precisa acolher, oferecer um vínculo de suporte para o processo terapêutico, né? Então, o terapeuta ele tem que saber fazer esse acolhimento. E pegando um pouquinho a questão também do lugar de acolhimento, né? O preparo, e agora falando do ambiente, que você já colocou para nós a importância de se cuidar do ambiente, né? Desde a garantia do sigilo, de que o que ele fala não vai ser ouvido por outra pessoa que está fora da sala. A gente sabe que agora o setting terapêutico ele se tornou muito mais amplo na medida que nós estamos
nas redes sociais e fazendo atendimentos online também. Já nas entrevistas iniciais, que cuidados você acha que a gente tem que ter? E nós do ITF, a gente sempre chama a atenção dos nossos alunos, dos nossos parceiros, para esses cuidados. Você acha que online também isso é importante? Que cuidados você acha que são primordiais para se manter uma boa relação, para se estabelecer um bom vínculo? Eu acho que o ponto base do contrato terapêutico é a questão da gente deixar claro o que a gente está oferecendo, porque nós estamos oferecendo o nosso serviço. Então, nós temos que oferecer garantias para o nosso cliente, porque ele está indo ali com a sua história, né? E ele está pagando por um serviço de qualidade. Então, a gente precisa sempre fazer esse contrato terapêutico. No caso online, por exemplo, eu, inclusive, sugiro fazer um contrato por escrito, né? Lembrando, inclusive, que quando é adolescente, um adulto precisa assinar, né, essa autorização. Inclusive, assim, já aconteceu de adolescentes procurarem por mim, querem fazer terapia escondido dos pais. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado. Por quê? Porque o pai, às vezes, ele tem o direito de saber o que o filho está buscando. Então, a gente precisa solicitar que os pais assinem esse documento. Então, assim, nós estamos falando de um contrato terapêutico, nós vamos falar sobre e deixar por escrito tudo que a gente vai oferecer. E aí a gente tem que ter esse olhar, né, de orientar as pessoas em relação ao ambiente fechado, usar o fone de ouvido, né? Tanto o profissional como... Porque, assim, o cliente, ao ver que a gente está de fone, ele se sente até mais seguro. Ele vai pensar assim, nossa, olha, ninguém vai ouvir o que a gente está falando. Mesmo que a gente, às vezes, até mostre o ambiente, olha, eu estou aqui no consultório, ambiente fechado, somente eu, né? Quer dizer, e a gente orientar isso a eles também, né? Porque, às vezes, eles estão num quarto, a porta fica ali, a fresta aberta, às vezes tem alguém ali, ó, de olho. Então, a gente orienta. Por quê? Porque nós queremos oferecer também um serviço de qualidade, né? Para que ele possa, inclusive, ter esse espaço, que é a questão do espaço de segurança, que nós vamos oferecer, para que ele possa falar o que ele está pensando, o que ele está sentindo, e para que ele tenha essa segurança, né? Então, assim, o online, ele trouxe muitas coisas diferentes para a gente, né? Por exemplo, a gente nunca tem a garantia que você está fazendo um atendimento e que não tem uma pessoa junto na sala com o nosso cliente, né? Quer dizer, a gente não tem essa garantia. Agora, a partir do momento que eu falo sobre isso, eu estou despertando nele, né? Peraí, eu tenho o direito de ficar sozinha, eu não quero ficar com essa pessoa aqui dentro do meu quarto, dentro desse espaço. Então, a gente deixa claro que existe essa possibilidade, que às vezes a pessoa nem sabe, né, que ela tem esse direito. Vamos pensar no caso do adolescente, às vezes o pai fala, eu vou deixar, mas eu vou ficar lá ouvindo, né? E aí, quando a gente fala isso para o adolescente, quer dizer, o pai autorizou, assinou o documento, mas ele quer ouvir a sessão. Então, o cliente ele tem que saber que há essa possibilidade desse sigilo, e esse sigilo ele existe entre o profissional e o cliente, né? Porque às vezes os pais também não passam a informação pela metade. Então, por isso que esse diálogo, esse contrato, eu falo que ele tem que ser bem claro, né? Bem claro, e inclusive para os pais, né? Tem que ser feito esse contrato terapêutico com os pais. Para casal e família, você faz também esse contrato ou não haveria necessidade dessa formalização? Olha, eu gosto de fazer com todos, individual, casal, família, porque vocês, inclusive, assim, a questão do pagamento, né, como serão os pagamentos, isso precisa estar claro, né? Por exemplo, tem casal que eu dispenso porque eles combinam comigo, não, olha, então vamos combinar assim, toda vez no dia da sessão, antes da sessão eu faço um Pix. Então, às vezes, o próprio casal, ele se propõe a isso. E quando é uma pessoa que você sabe que não vai ter problema, ok. Mas pode acontecer da pessoa combinar e não pagar, né? Então, se você já combinar, olha, no dia anterior à sessão ou momentos antes,
Por exemplo, tem contratos que a gente coloca 3 horas antes da sessão realizar o pagamento, via Pix ou via depósito e enviar o comprovante. Né? Então, assim, essas coisas elas precisam ser faladas no primeiro momento. Se você perceber que não dá para confiar, faça por escrito. E não é só não confiar, é uma questão de uma garantia de você fazer o seu trabalho de forma clara. Né? Então, oferecer isso também para o cliente, dar segurança para o cliente. Olha, aquela profissional ela é bem organizada, ela tem um contratinho, a gente assina. Isso também dá aí uma lisura para o nosso trabalho. Né? É buscar aí os caminhos, né? Exato. E assim, né, dentro das entrevistas iniciais, qual é o objetivo? Eu falei entrevistas, né? Então, a minha pergunta é, quantas são? Tem um número limitado? Como que a gente pode estruturar esse momento? Isso vai variar muito do objetivo inicial, da busca daquela pessoa, daquele casal, daquela família. Então, assim, nós estamos falando de entrevista inicial. Então, geralmente, essa entrevista inicial, a gente tentar fazer durar no máximo 2, 3 sessões no máximo. Né? Pode acontecer de ficar faltando dados, porque assim, é uma coleta de dados, né? Vamos pensar em termos de um desenvolvimento da estrutura. Então, na hora que os clientes chegam, né? Nós vamos ouvir a queixa, fazer um acolhimento, e aí a gente vai fazer ali um rapport, né? Ver quais são as expectativas, né, do casal, vou usar o casal como exemplo, quais são as expectativas daquele casal com aquela terapia, e aí a gente vai buscar ali algumas temáticas básicas, como família, a questão da vida afetiva, vida social, questões profissionais, algumas questões também de crenças pessoais, que a gente pode, né, tentar compreender questões religiosas, né, mas crenças pessoais da família ou do casal. Verificar se existem alguns outros tratamentos que eles estão fazendo ou já buscaram, se usam alguma medicação, como que é a saúde física, como que está, né? Então, a gente vai tentar, principalmente, e aí diferenciando um pouco assim, como que se dá uma entrevista inicial para o casal, para o individual e para a família. Nós temos que ter um cuidado muito né, bem especial aí, que a gente precisa dar voz a todos. À medida que a gente, por exemplo, casal, é muito comum um chegar e monopolizar a fala. E falar, e fala pelo outro. Então, por exemplo, a gente tem que fazer um acordo de falar na primeira pessoa, para que ele dê voz a ele mesmo. Porque senão vai ficar só acusando o parceiro ou a parceira. Então, isso é um combinado que a gente pode falar assim, olha, eu agora gostaria de ouvir o que vocês pensam sobre essa temática que vocês estão falando, mas eu já gostaria de combinar de cada um usar sempre o eu. Fale sobre você. Como que você lida com essa situação, como que ela é para você. Porque senão vai virar esse tom acusatório. Né? Então, quando é casal e família, a gente tem que ter o cuidado de observar se todo mundo está tendo a fala, circular a fala, né? Então, vamos pensar em uma família, uma pessoa lá não falou nada, mas espera aí, fulano, o que você pensa sobre isso? A gente poderia contar com a sua contribuição agora? Então, dar voz a todos e ter esse cuidado para não permitir que uma pessoa só monopolize a fala. Né? Então, ter sempre esse cuidado, essa sensibilidade de distribuir um pouco o tempo, né? No casal, por exemplo, é muito comum falar mais no começo e o outro ficar só, às vezes, tipo, concordando. Mas mesmo a pessoa concordando, porque a gente vai observar várias coisas, né? Quando eles chegam, inclusive, eu gosto muito do Salvador Minuti, ele tem uns casos que ele fala que ele sempre observa. Então, ele olha o ambiente espacial, como que as pessoas chegam, e às vezes ele recebe a família, o que acontece? Senta o casal na ponta de um sofá, os dois na ponta e o filho no meio. Isso já é muito significativo, isso já é um dado para a nossa primeira entrevista. Eles já estão falando, olha, nosso filho está entre nós. Né? Então, observar o ambiente, como essas pessoas chegam vestidas, as caras e bocas,
né? Porque às vezes um está falando, o outro está lá assim, olhando para o céu, às vezes batendo o pé no chão, fazendo assim com a mão, angustiada, e aí a gente não deixa isso passar despercebido. A pessoa está lá falando, e a outra pessoa está lá fazendo caras e bocas. Aí a gente vira para a pessoa e fala assim, fulano, eu estou percebendo que você está um pouco incomodada com a fala, né, do seu parceiro, daqui a pouquinho eu vou te dar a fala. Daqui a pouquinho você vai falar. E aí a gente pode, inclusive, oferecer uma pranchetinha com papel, se a pessoa quiser anotar alguma coisa, né? Porque às vezes a pessoa está ali falando, e ela não quer ser interrompida. Você quer anotar o que você está pensando? Porque aí a pessoa vai anotando, né? Então, sempre oferecendo espaço para tudo aquilo que a gente está percebendo. Então, nós vamos observar, né, de várias formas aí como que esse cliente está falando, não só verbalmente, né, mas também com o comportamento, com esses olhares. Eu gosto de falar caras e bocas, né, que eles fazem cada cara e boca que você fica assim, nossa, tá com muita raiva. Então, a gente vai fazendo essa leitura, né? Então, a gente tem que criar esse clima de abertura e de confiança para que todos possam falar. E aí a gente pode falar assim também, olha, se você quiser, né, fazer algum sinal durante a fala, não no sentido de interromper, mas de complementar, também pode. Então, a gente vai dando as dicas. E nesse primeiro momento aí das entrevistas, é possível já fazer alguma interpretação, alguma intervenção? Como é que você vê isso? Olha, a entrevista em si, como eu falei, ela é interventiva, né? Ela já tem esse potencial aí de intervenção. Então, à medida que a gente vai fazendo algumas perguntas, também acabam se tornando intervenções. Mas a gente tem que ter muita cautela, porque nesse primeiro momento, a pessoa está trazendo, no fundo, uma queixa. Não é a demanda real ainda. Então, a gente tem que acolher muito. Eu gosto muito de entender assim: primeiro atendimento é acolhimento. Vamos tentar compreender, vamos redefinir. Eu, inclusive, quero sugerir o livro da Solange Rossetti, Isabel Augusta, porque ela traz essa parte desse contato telefônico, de como que é a primeira sessão. Eu gosto muito da forma como ela coloca, porque você vai tentar ali, nesse primeiro momento, né, estabelecer o vínculo, levantar a queixa, fazer circular o assunto, fazer essas redefinições, porque muitas vezes a pessoa falou, mas não foi aquilo que ela quis dizer, aí ela redefine o que ela disse, aí a gente faz algumas perguntas, né? Então, aí a gente começa já a definir objetivos nessa primeira sessão e também já fazemos a questão aí do contrato terapêutico. Então, essa primeira entrevista, ela tem vários objetivos. Então, a gente tem que ter cuidado com o excesso de intervenção. Por quê? Porque nesse primeiro momento, a gente precisa acolher e compreender o que a família está trazendo para a gente, ou o casal. Né? Então, é cautela. Uhum. Para quem ainda está em treinamento, dos primeiros atendimentos com casal, ou com família, ou mesmo individual, teria alguma pergunta ou algumas perguntas que são fundamentais serem respondidas, ou ainda que não sejam respondidas, mas que sejam colocadas nesse momento das entrevistas iniciais? Eu costumo falar que a gente sempre tem que ter uma fichinha clínica, né? Com algumas questões que a gente vai colocando ali, com os dados mesmo, a gente precisa coletar dados. Uma coisa muito importante, inclusive, que eu gosto sempre de chamar a atenção é endereço completo e telefone, reconfirmar, porque às vezes a gente pega isso na marcação do telefone, a gente precisa confirmar isso na hora do atendimento, isso é seríssimo, inclusive, vou até citar um exemplo aqui, teve uma acadêmica que fez esse acolhimento, fez o primeiro atendimento lá da família e não pegou o endereço. E era um caso de denúncia de ofensa sexual de uma criança menor dentro da família.
Nós tivemos que ir atrás, porque clínica escola, sabe? Assim, foi bem conturbado. E aqui esse exemplo é só para vocês terem ideia da importância desses dados. A gente sempre tem que deixar no finalzinho do horário, então vamos pensar aí, essa primeira entrevista, inclusive, ela pode durar um pouquinho mais que uns 50 minutos, 1 hora, geralmente 1h20 nessa primeira entrevista. Por quê? Porque a gente tem que deixar uns 15, 20 minutos para você pegar nome completo, endereço, né? Dados sistematizados mesmo para você fazer a ficha do cliente. Então, tem esse direcionamento, e aí a gente pode, acrescentando aí, fazer aquelas perguntas que a gente pode, né, fazer, mas não decoradas, seriam um guia, né? O que os trouxe até ali, como que cada um vê a queixa, o que eles estão trazendo. Então, assim, são questões mais iniciais mesmo, de compreensão. A gente tem que lembrar que no primeiro momento a gente não sabe nada daquelas pessoas. Então, a gente tem que aguçar a nossa curiosidade, né? Isso também já proporciona aí um levantamento de hipóteses, né? A gente já pode pensar algumas hipóteses, não vamos colocar essas hipóteses, mas a gente vai começar a avaliar para deixar isso para a sessão seguinte. Então, essas perguntas iniciais, isso vai variar de pessoa para pessoa, no sentido assim, eu tenho essas perguntas aqui anotadas, será que isso vai ser suficiente? Então, cada um tem que se perguntar, né? Agora, se está inseguro, faça um direcionamento melhor, coloque mais perguntas, né, para entender qual que é a queixa, né? Porque aí, senão, nós vamos ter uma entrevista dirigida, totalmente dirigida. E aí a gente tem que treinar isso no curso mesmo, né? Um treina com o outro, né? Eu gosto muito de usar, inclusive, as perguntas do genograma para guiar uma primeira entrevista, porque quando você vai fazer o genograma, você vai pensar ali, né? As conexões familiares, quem está casado com quem mora na casa, né? Tentar compreender quais são as pessoas que fazem parte daquele problema. Às vezes a gente precisa compreender as fronteiras, às vezes o pai dá opinião demais no casamento da filha, né? Então a gente precisa compreender, mas como que seu pai sabe a respeito dessa questão que você está falando? Então, assim, a gente vai ampliando esse olhar e à medida que a gente vai treinando com os colegas, a gente consegue levar isso para a clínica de uma forma bem tranquila e segura. Por isso que a gente precisa treinar, né? E pensar em perguntas, né? E aí a gente precisa estudar as perguntas sistêmicas, né? Para a gente não fazer perguntas prontas. Às vezes, essa questão de perguntas, inclusive no livro da Maria José Esteves de Vasconcelos, Juliana Aun e Sônia Coelho, que é o atendimento sistêmico de famílias e redes sociais, tem um capítulo lá só falando de perguntas. A gente precisa evitar, porque a gente tem que se preparar. Lembra que eu falei antes que sempre tem a teoria por trás, né? E aí, assim, a gente tem que ter um cuidado para não fazer perguntas prontas com a resposta na pergunta. Por exemplo, você está ansioso? Eu estou dando a resposta para a pessoa. Então, a gente tem que abrir a pergunta e falar como você está se sentindo, né? O que isso te causa? Para a pessoa ampliar o olhar e responder a partir dela, e não da indução feita na pergunta. Eu acho que essa questão de estudar perguntas também é um ponto importante para a preparação de quem está começando. É como se fosse um ponto de partida, né? Assim, como fazer perguntas? E aí nós vamos ter, porque nós vamos ter vários instrumentos, né? Que são disponíveis aí para a gente usar, alguns baralhos, tem alguns até testes, né? Para ser usado na clínica, que a gente pode usar também, porque assim, a gente só vai usar uma tarefa terapêutica quando a gente perceber que aquela demanda ali não está legal, ou a terapia parou, a pessoa não está conseguindo falar, então a gente começa a guiar um pouco. Mas não quer dizer que você tem que usar toda vez, né? Então, é de uma forma aí amena, você vai avaliar a necessidade. Você falou do genograma, e quem começa a conhecer o genograma se apaixona por ele
e inclusive é uma das nossas aulas que você vai poder nos ajudar também a conhecer um pouco mais. É possível já utilizar o genograma nessas entrevistas ou não é aconselhável? Nesse primeiro momento, eu sugiro que o profissional ele esboce a questão do genograma da família ou do casal, né, para ele próprio já olhar e falar assim, nossa, aqui já estou entendendo. Então, o próprio terapeuta ele já pode usar sim no primeiro atendimento. Agora, para quem está chegando, já chegar, porque geralmente a gente pede para as pessoas desenharem, né? Então, ela está chegando ali, ela nem fala a demanda, então às vezes ela não sabe o que é que a gente está querendo. Então, o ideal é que o profissional, ele próprio, já possa ir na sua ficha, já ir desenhando como dado para ele. E isso facilita muito, porque como o genograma é um mapa, né? Você vai olhando ali, você vai assim, aqui, ó, fulano é muito conectada com o pai, né? Igual eu dei um exemplo que a interfere, então a gente já coloca ali uma ligação, uma conexão excessiva com a filha. Então, isso já facilita demais para o profissional. Então, ele pode ser usado para o profissional já desenhar o mapa da família ali para ele. Ótimo. E a gente, às vezes, recebe pessoas que vão até o consultório, mas não gostariam de estar ali. Às vezes foi uma, né, ou o cônjuge que agendou, ou foi a mãe, ou o pai, e a pessoa vai a contragosto. Essas entrevistas, elas têm algum papel relacionados a esse tipo de situação? Olha, aí nós estamos falando de resistência, às vezes uma resistência, às vezes a pessoa não quer mesmo, né? Então, assim, a gente tem que ter muita cautela e tem que ter muito cuidado, porque a gente vai perceber isso no primeiro atendimento. E aí, o que a gente tem que entender? Hoje, inclusive, a própria teoria psicológica tem revisto essa questão assim, a pessoa está indo obrigada para a terapia, né? O que isso pode influenciar? E aí, qual que é a nossa questão? Quando a gente lida, inclusive, com o judiciário, a gente vai perceber que muitas pessoas que vão, porque o juiz mandou, elas acabam, num determinado momento, aderindo à terapia. Então, este não querer, ele é um sinal para a gente. Né? Muitas vezes a criança não quer ir, mas ela nem conhece. Então, o terapeuta ele vai ter aí um papel muito marcante se ele consegue mostrar para aquela pessoa, ou para a família, ou para o casal, a importância disso. Tem muitos casais que um fala, eu só vim porque ela quer. Às vezes é o contrário, eu só vim porque meu marido exigiu que eu viesse. Né? Então, assim, a gente não vai ficar chamando a atenção disso. Você vê que você não quer estar aqui, a gente não precisa ficar chamando a atenção demais para isso. Mas aí a gente vai tentando compreender a história da resistência, do não querer, que aí você vai ver que isso é um dado importantíssimo, que vai complementar, inclusive, o processo terapêutico, às vezes, desse casal, dessa família. Né? Então, é ter esse olhar com cautela, não querer forçar a barra. Né? Por exemplo, pode chegar uma criança, um adolescente, e falar assim, eu vim aqui porque meu pai quer, eu não vou falar nada. Quer dizer, você vai respeitar, né, aquela demanda ali naquele momento e você vai observar o que isso significa ali naquele momento. O que será que esse menino não fala na família? O que será? E aí vem até um sentimento assim, ninguém me escuta. Para que eu tenho que falar aqui? Será que essa pessoa vai me ouvir? Então, olha para vocês verem como que é rico o material. Né? Então, assim, é saber tentar compreender o que está por trás do que a pessoa está levando até o consultório. Uhum. O que está por trás disso. Né? Isso é metafórico. Ok. E terminadas essas entrevistas, é importante marcar isso para o nosso cliente, para o nosso paciente. Bem, nós fizemos até aqui um processo de entrevistas para eu conhecer um pouquinho mais a queixa de vocês, e a partir de agora se inicia o processo terapêutico, ou você acha que pode deixar que o processo seja natural, que isso ocorra de maneira espontânea? Olha, o cliente, às vezes, ele nem sabe que aquilo é uma entrevista.
e que tem esse cunho ali de coleta de dados, né? E essa entrevista, no processo terapêutico, ela retorna em vários momentos. Então, algumas coisas não precisam ser chamadas à atenção nesse sentido, assim, é uma entrevista, eu estou dando uma entrevista. Então, às vezes, a pessoa não tem essa noção. Então, não vai fazer muita diferença para o nosso cliente, olha, até aqui foi entrevista, daqui para frente é processo terapêutico. Por quê? Porque a entrevista em si, ela faz parte do processo terapêutico. Então, eu não vejo muito sentido em ter que dividir entrevista de processo terapêutico, se a entrevista ela tem potencialidade terapêutica. Né? Então, é um ponto aí que isso também vai muito de teorias, de como que a pessoa aplica e naquilo que é a questão da visão de homem, da abordagem, né? Que a pessoa está atuando. Isso vai variar. Ok. Bem, professora, eu acho que ficou bem claro esse primeiro momento. Nós vamos ter oportunidade também de reforçar, tirar nossas dúvidas, logo mais na nossa aula síncrona, ao vivo. E eu gostaria de saber se você tem alguma questão para a gente concluir esse nosso primeiro momento aqui, se você quer falar mais alguma coisa. Só indicar mais um livro, 2 livros. Esse aqui, Família, Diagnóstico e Terapia, da Terezinha Félix Carneiro, que é um livro antigo, mas ela tem também um capítulo nesse livro, Psicologia da Família, que fala também da entrevista familiar estruturada. É super legal o material, né? Ela é uma grande pesquisadora aí da PUC, e ela traz várias questões aí dessas entrevistas, que eu acho muito bacana para a gente aplicar na clínica. Né? E queria agradecer a oportunidade aqui hoje. Nós que agradecemos, foi muito bom, e mais legal ainda vai ser a gente estar juntos daqui a uns dias. Obrigada mesmo, sempre muito bom recebê-la aqui com a gente, e a gente se encontra logo mais. Um abraço. Mais, então. Um abraço para todos. Tchau, gente.